pessoal? Como é que foi a primeira edição? O que vocês acharam? Para mim foi fantástico. Foi a primeira vez que eu participei e, sabe, o aprendizado foi muito grande, a experiência, a troca de informação. Muito legal, né? Grande Do ponto de vista emocional, Carol, o que você achou? Me surpreendeu, né? Porque muitas pessoas colaboraram, então teve muita interação e achei sensacional. Foi uma experiência incrível, né? Foi. A gente não espera muito, mas quando é um evento mais fechado, mais intimista ali, acho que torna mais natural. E o formato, né? Estamos ali nós 4, cada um com uma visão. E ter aquelas atividades específicas, envolver arte, envolver questões emocionais, para o pessoal se conectar primeiro, antes da gente falar de questões técnicas e assuntos mais específicos, né? Ou chatos, vamos dizer assim, né? Fica mais à vontade, né? E a gente percebeu também que o mercado tá gritando por informação, né? Você viu quantas pessoas com dúvidas, com questões que precisa mesmo de uma assessoria, de uma consultoria ali mais próxima para poder contribuir, porque senão... Eu fiz umas anotações durante o dia, durante a edição, né? E para que a gente conversasse, né? Porque se nós vamos fazer uma edição 2, uma segunda edição, eu acho que a gente precisa também tirar lições aprendidas disso. Anotei aqui do ponto de vista jurídico, Flávio. Vou mandar para você essa daí. O jurídico! Vamos lá, ó. Muita gente lá ficou preocupada com litígios, né? Falando que riscos, como é que os riscos emocionais vão estar envolvidos agora nos litígios trabalhistas e tudo mais, e como que a direção da empresa, os diretores tenham que atuar para reduzir essa exposição jurídica. Que você... lá na hora eu não consegui, estava preocupado com ele, mas o que você acha que seria importante direção de empresa, diretores se preocuparem com esses riscos jurídicos, olhando para o lado emocional? Essa é uma questão bem interessante, porque a questão do risco jurídico, muitas vezes, ela não é olhada e ela é essencial, inclusive, para a sustentabilidade, do crescimento sustentável da empresa. Então, quando você olha para as pessoas, não mais como custo, como gestão de um passivo trabalhista, você precisa começar a olhar aquilo como uma prevenção e como lucro. Então, eles andam juntos, né? A prevenção e o lucro e o cuidar das pessoas. Então, o que tem a NR1 ela traz? De novo, o tema ele já vem sendo trabalhado há muito tempo já na justiça, mas agora a ANR vem consolidar aquelas obrigações que vão ser tratadas no papel. Né? Muitas vezes tem pessoas que pensam que o PGR é um documento. Não, ele é um programa vivo e ele vai ter que ser trabalhado, aperfeiçoado, é isso que se espera. E dentro das diretorias e dos conselhos, ter um olhar que agora não é mais um risco avaliado das pessoas, um problema do RH. Ele é um problema da organização e da gestão do risco da organização. Então, os conselhos e diretorias precisam olhar para esse tema como algo muito sério. Tenho visto ainda algumas empresas, inclusive conselhos, que não estão considerando o tema ainda, porque eles acham que vai entrar em maio do ano que vem e que vai ter a multa. Tem tempo. Só que a multa, ela é algo inicial. Isso no Ministério Público do Trabalho, por exemplo, você pode ter ações civis públicas. Inclusive, a Justiça já está trazendo as decisões exigindo a implantação dos termos da ANR. Mesmo antes do prazo. Exatamente, porque a ANR ela vem consolidar uma posição que vem sendo avaliada na Justiça do Trabalho, no Ministério do Trabalho, as questões de saúde mental, e agora ela só consolidou num documento. Ou seja, o risco psicossocial ele já vem sendo tratado nos processos. O que vai acontecer agora? Precisa ter isso mapeado, documentado, monitorado de forma séria e real. Mas parece que não fazia antes. Então, fazia, mas não fazia, né? Quem fazia, muitas vezes se fazia, não era com esse olhar preocupado, né? Porque agora você vai declarar no documento, você vai dizer para o Ministério do Trabalho e para todos os órgãos e para a sociedade o que eu estou fazendo. Aí o grande problema que a gente vê nos processos judiciais é quem tem a estrutura no papel e não cumpre. Eu acho que isso é o que mais acontece, né? É o que mais acontece. E é onde as empresas são mais penalizadas, porque penalizar pela negligência daquilo que você falou que tem e na hora de cumprir você não atende. Então, as decisões judiciais, elas são sempre nesse sentido. Você foi negligente. Então, por isso que o papel da diretoria é
monitorar, colocar métricas, fazer avaliações reais, fazer um acompanhamento desse risco organizacional, porque ele é um risco de toda a empresa. Né? E você falou bem, né? É um documento, é um plano, é um programa, não é um documento. Não pode ficar na gaveta. Né? Não. O nome já fala, né? Um programa. Mas Ele é contínuo, né? Ele é vivo. Ele é Como você vivo. falou, ele é vivo. Tem que estar sempre ali. Tem que ter um acompanhamento, que foi outra palavra que você falou que é importante também. Tem que ter um acompanhamento, tem que ter uma visão disso daí. Acompanhamento e modificação. Isso, inclusive, é o que o Ministério do Trabalho está trazendo na cartilha única que ele publicou por enquanto. E ele deixa muito claro que o risco psicossocial já existia, ele só está escrito. E que ele é um plano vivo. Então, vai tentar, não deu certo. Só que tudo isso é necessário demonstrar o caminho. Tem que ter essa estratégia, né? Então, todo esse percurso, a gente precisa ter registro. As empresas precisam ter documento. Porque quando vem uma fiscalização ou vem a multa, que as pessoas estão preocupadas, as empresas, eu preciso ter o histórico. Porque a gente trabalha com o passado. Então, toda vez que você tem uma autuação, um processo judicial, um processo de uma ação civil pública, uma investigação do Ministério Público do Trabalho, você não vai poder fazer a prova naquele dia. Você vai ter que contar a história. Então, eu preciso criar essa história e essa história tem que ser real. Então, às vezes é melhor não adotar algumas medidas e não escrever aquilo que você não vai poder se comprometer. Então, o que eu tenho trazido muito é isso. Você vai conseguir provar o que você escreveu? E aí, enfim, acho que essa é a forma como as diretorias devem encarar. Isso é muito legal. E você não anotou nada, não? Nenhuma dúvida lá? Então, eu quero falar pro Silvio. Aqui, ó. Vamos lá. Silvio. Senão vai ficar só as perguntas para... Não, senão a pessoa vai querer trocar, né? Silvio, o que eu estava vendo, né, acompanhando aqui, que eu também, como advogada, na parte de consultoria, acompanho com o trabalho com os técnicos de segurança do trabalho, com a engenharia, com o RH, enfim, é um trabalho em conjunto. Acho que isso também é importante a gente dizer que tem que ser o jurídico, segurança do trabalho, governança e a parte da saúde mental, multidisciplinar. E aí a minha pergunta para você, Silvia, é a seguinte: nesses exercícios a gente percebeu essa dificuldade que as pessoas têm ainda, né, as empresas têm, de manter evidências consistentes no PGR, né? Como que as empresas podem fazer isso de uma forma que pode se gerar registros, a documentação? Como é que a gente cria essas evidências de acordo com a ANR para depois, quando tiver o problema, eu vou usar essas evidências? Eu vou trocar, eu vou falar, cria as evidências, não. Arquiva e armazena as evidências. Então, para mim, Registros evidências. evidências. É muito simples isso daí. Não tem uma invenção feita. As normas já traz todas as evidências. Então, nós temos aí, da NR1 a NR38 estão chegando. Todas elas têm as suas obrigatoriedades. Então, todas criam evidências, todas criam. Então, você não precisa criar nada, só tem que cumprir o que se aplica à sua atividade. Então, você tem lá a questão do EPI. Ele vai chegar uma hora que ele vai se relacionar com a NR1, a NR6 vai se relacionar com a NR1. A própria norma já fala que ela chama outras normas. Então, você só tem que cumprir isso daí. O que pede na NR1, o que pede na NR6, na 5, e aí você vai criando a documentação necessária. E isso daí ajuda, inclusive, na hora de você compor o PGR, na hora que você for elaborar o PGR, for compor a documentação, você vai pegar evidências de cada uma dessas normas e incluir ali naquele programa. Como você falou, é um programa vivo, é um programa que você tem que relacionar com outras normas, relacionar com outros assuntos para poder ir diversificando dentro do negócio, dentro do segmento. E com isso você vai trazendo as evidências, vai arquivando, e aí você consegue, num possível problema, num possível processo trabalhista, você tem toda a documentação necessária para apresentar. Para ambos os lados também, né, Silvio? Para ambos os lados também, né? O principal da PGR é isso daí. Ela olha os dois. Ela protege tanto o empregador quanto o empregado. Ele traz recursos para você tratar o empregado. E aí é onde você entra com não é só reclamação sem fatos, reclamação sem base nenhuma, né? Assim, uma coisa, assim, é o funcionário reclamão. Não, tem que ter evidência. Se não tiver evidência, vai se comprovar a reclamação, mas se tem evidência... Inclusive, muitas vezes a gente pensa, né, que é só a empresa que tem a responsabilidade. Eu costumo dizer aqui, enfatizado mais sobretudo com a NR, né, que é uma responsabilidade compartilhada. Então, até mesmo dentro da legislação, as empresas têm a obrigação
e direitos, no sentido de que ela tem a obrigação de fornecer os treinamentos, de dar as regras, as instruções. E os empregados têm o dever de cumprir. Sim, Está lá no capítulo da segurança, colaborar. Inclusive, trazendo informações. É primordial quando a gente vai fazer um PGR, a gente tá ali com o funcionário, colher as informações, ver a sensibilidade dele, porque ele é a atividade, ele tá lá desenvolvendo. Então, a informação dele é muito importante pra gente colocar no... Vai conectar com outra norma que é da CIPA. Exatamente. Qual é o papel da CIPA? Exatamente, ela se conversa. Por isso que cria evidências. Então, a própria CIPA, ela traz uma evidência para incluir nessa documentação. De ambos os lados, né? Porque o trabalhador, o colaborador, ele tá ali representando e tem uma responsabilidade. Será que ele está cumprindo a responsabilidade dele ou só está garantindo uma estabilidade? Exatamente. Então, essa é uma grande reflexão que eu acho que também tem que haver, não só da parte do empregador, né, do empresário, dos diretores, executivos, seja lá o nome que a gente queira dar, mas também que isso seja disseminado dentro da empresa. Qual é o papel da CIPA agora? Né, dos representantes. Tem aumentado bastante, eles têm que estar... Então, a gente tem que instruir a CIPA de modo a ela observar, ela tá atenta a essas questões, tá atenta ao comportamento do funcionário e até, inclusive, alimentando a alta direção. Lá no evento saiu essas Então. perguntas, esses insights lá no meio, né? De falar, pô, e a CIPA? Então, a CIPA ela tem um papel fundamental. Ela tem que alimentar também a alta direção. Porque a gente sempre fala em envolvimento da alta direção, envolvimento. Ela se envolve a partir do momento que ela recebe informação. Tem que ser envolvida, né? Então, e aí o melhor caminho hoje é a CIPA, porque ela tem essa autonomia de chegar lá, poder levar essa informação para alta direção. A informação é aquela informação produtiva, né? Que você vai conseguir transformar em ações para ser implantadas e ser o diferencial ali. Isso aí. Muito bom. Eu também tenho. Aqui, só pergunta. Não ficou ali essa foi a ideia. A gente ia fazer o primeiro evento e tinha uma série de lições aprendidas também. Eu acho a pior situação que a gente pode considerar é que se a gente sabe tudo, e a gente não sabe tudo. Exato. Né? Não estaríamos 4 juntos, né, lá fazendo esse trabalho. Né? E a dúvida de um pode ser a dúvida de outros também, né? Então, aí eu trago uma interação que eu não só peguei lá no workshop, como também da minha rotina de trabalho, de visitas de empresas. A gente verifica que existem grupos, né, que estão sob tensões, pressões. E aí eu queria saber como que a psicologia ela consegue transformar essa subjetividade, porque é uma subjetividade no final das contas, né? Em dados úteis para a gente poder trabalhar aí. Como que a psicologia enxerga assim? Então, Silvio, falando nessa subjetividade, vamos pensar que a psicologia ela trabalha com a subjetividade, né? Então, a gente vai entender sobre essas sensações, as emoções desse sujeito. Mas vamos pensar que quando a gente fala em subjetividade, a gente precisa entender que o que é do sujeito e o que é do grupo. Porque se a gente começa a observar uma queixa frequente das queixas, né? Se a gente começa a observar também a repetição de temas em diferentes setores, se a gente encontra algum vínculo entre esses sintomas e esse contexto laboral, o que a gente começa a observar? Que não é somente desse sujeito, desse indivíduo, e sim de um grupo. Então, ficar atento a essa subjetividade também é importante de cada colaborador para entender se ele tem uma pressão excessiva, né? Se ele tem essas metas que são atingíveis ou inatingíveis, medo de errar desse colaborador também, ou se é de todo um contexto, de todo o grupo ou de diversos setores, a ambiguidade de funções, né? Quando a pessoa não sabe exatamente se ela faz aquela função ou se, enfim, qual é a função que ela exerce. E aí, a gente deixa de ser subjetivo e se torna do grupo, né? Então, o quão é importante ter esse olhar, porque muitas vezes se volta para quem? É desse indivíduo, é dessa pessoa, né? E muitas vezes a empresa acredita que esse colaborador, ele tem um problema que ele é de casa, que não é da empresa, mas é uma função da empresa também observar se esse colaborador, mesmo com uma questão pessoal, se a empresa está piorando
essa situação, né? Então, tem que ter esse olhar. Então, através dessa subjetividade, observar se é somente com o indivíduo, se é entre outros colaboradores, se é comum acontecer em outros setores, né? Então, são variáveis. A gente entender a comunicação, o ambiente, a sobrecarga, o clima organizacional. Então, é um conjunto de fatores que a psicologia consegue observar e trazer isso em dados, né? Para entregar para essa empresa aonde está o problema. Né? Mas, Géser, eu também fiz umas anotações aqui. Lá vai, Géser. E vamos lá. Géser, vários participantes comentaram que alguns líderes, eles evitam esse tema emocional. Gostaria que você explicasse, acho que pode ser a dúvida de outras pessoas, né? Como que a governança pode apoiar comportamentos que são saudáveis sem invadir a gestão do dia a dia? Eu, durante toda a carreira, lá no evento a gente vê isso, no dia a dia a gente vê isso. Nem todo mundo está pronto para liderar. A gente confunde cargo com função liderança. Você vê isso, coaching falando para todo lugar, você vê em postagens, que liderar não é você simplesmente cobrar, como você falou bem, uma meta, tem que cumprir a meta, tem todo um contexto da organização. O líder, ele é a conexão entre a empresa e o colaborador. É ele que faz essa conexão. Costumo, quando estou num treinamento, numa formação, num desenvolvimento de liderança, eu costumo perguntar para as pessoas assim: quantos colaboradores você tem subordinado? E o pessoal fala, 20, 10, 30, não sei, lá os números. Aí numa sala lá a gente soma 200 funcionários, 300 funcionários numa sessão. E aí eu pergunto, que legal. Essas pessoas são casadas? A maioria. Tem filhos? A maioria. Quantos? A média 3. Eu falei, legal, 3 vezes 3... 900, então você é responsável por 900 vidas. Pronto, aí você muda totalmente o que estava ali acontecendo naquela sala. Ele estava vendo uma pessoa, um recurso, e aí você obriga ele por um segundo a olhar que ele tem 900 vidas na mão e não 300 colaboradores na mão. Isso muda porque não está pronto. As pessoas não estão prontas. Eu, quando assumi a minha primeira liderança, eu não estava pronto. Não estava pronto para lidar com questões de frustração, de cobrança, de admissão, de demissão. Ninguém está pronto para isso. Quem falar que está pronto, está mentindo. Primeiro para si mesmo. E depois para a organização, para os funcionários que estão respondendo para ele. Então, essa visão de que ninguém está pronto para lidar é uma responsabilidade da estratégia da organização mudar. Quando a gente fala de governança, nós estamos falando de estratégia da organização. Como eu me preparo para o futuro? Como eu me preparo? Mas eu tenho que estar preocupado em faturar. Sim, mas como é que você vai se preparar para faturar, para vender, para dobrar metas, para triplicar metas, para aumentar a produção, para ganhar mercado, se você não prepara as pessoas que vão fazer aquilo? Inteligência artificial e computador não vai fazer isso. São pessoas que vão fazer isso. E elas vão estar prontas para isso? Elas estão emocionalmente prontas para esse desafio? Tem gente que não está. Tem gente que não quer. Tem gente que não tem as habilidades e competências para aquilo. E aí, quem olha tudo isso na mesa? É o líder, é a governança. Então, dentro das salas de diretorias, de conselhos, o que for que a empresa tem, dependendo do tamanho da organização, esse tema tem que estar lá. Estamos preparando nossos líderes, porque não adianta ter a NR1, o PGR, a legislação trabalhista cumprida, a área de medicina do trabalho respondendo por recursos humanos, está tudo certo, está tudo bem, pronto. Agora vamos falar das vendas, da margem, do lucro e da redução de custos. Espera aí. E as pessoas? E as pessoas? Como é que estão as pessoas aí? Cadê? Você falou de números, de dados. Cadê os dados, então? Como é que estão as doenças? Como é que estão os afastamentos? Como é que está a rotatividade? A gestão de afastamento, isso é uma coisa que a gente percebe bastante no dia a dia. Temos processos? Tem processos? Eu raramente vi essa discussão dentro de uma sala de conselho. Recursos humanos, traz aí os números de processos trabalhistas por afastamento. Eu acho que é o primeiro dado que você tem que pegar quando você vai na empresa. E que é custo. E que é custo. Tem que pegar esse ninguém dado, olha como sabe? custo.
O processo, né? Porque esse é um trabalho que temos como foco, mas nem todas as empresas, Você vai infelizmente, saber têm. a partir de onde começar também. E onde corrigir. Você Então, começa a ter entendeu? o foco, né, do Só conflito. que quando você entra numa sala de conselho, de governança, de diretoria e olha a pauta, recebe a apresentação, cadê esses números? Cadê esses indicadores? Cadê as ações? Ah, não, o RH tá vendo. Não, a saúde e segurança tá vendo os acidentes, os afastamentos. Não, o escritório de advocacia tá tratando os processos. Espera aí, quanto esses processos vão custar no nosso caixa? Quanto que nós temos que fazer de previsão para processos trabalhistas pro ano que vem? E por quê? E como reduzir essa previsão? Exatamente. A gestão dos problemas que tem. O processo, ele é indicação de que tudo falhou e o foco é a liderança. É isso. E aí você pergunta, quem está preparado? A liderança, né? A dúvida, né, que você trouxe, que o pessoal colocou lá na primeira edição. Nossa, mas qual é a função da diretoria? Fazer essas perguntas incômodas, desagradáveis até um certo ponto, mas necessárias para mudar o perfil da organização. Porque se não fizer... E uma excelente visão, né, que você está abrindo aí para as pessoas, porque como a Flávia falou, tem essa preocupação com a multa, mas você traz uma visão que a pessoa começa a pensar aí quantas famílias, né, essa pessoa dá conta, não é somente do colaborador, mas quantas famílias tem ali? Tem muita gente que chora quando eu faço essa pergunta. Tem gente que chora, porque a gente imagina que as pessoas têm o coração. E tem gente que chora. E aí você vê, essa pessoa não está emocionalmente preparada para liderar. Ela também está emocionalmente frágil para liderar. E como é que ela vai cuidar emocionalmente dos subordinados dela? E muitas vezes que a gente vê na prática, e é onde é cobrado depois nos processos, você advertiu, você tomou que medida disciplinar, porque é uma grande dificuldade que eu percebo na minha rotina, quando eu sugiro, eu falo, dá uma advertência. Mas como é que eu vou dar uma advertência para a pessoa? Conversas Você tem que difíceis. explicar. Conversas difíceis. Porque depois, quando vem a questão ou do adoecimento ou num processo, você não tem a documentação da história daquela pessoa. Aí as empresas se revoltam e dizem, mas ele fez tudo isso e agora vem pedir no processo. Eu falo, mas cadê os documentos? Você aplicou, né, a liderança, então muitas vezes não está preparada para fazer o gerenciamento emocional, uma revelação difícil. Hoje a gente tem canais de denúncia, então os gestores não estão preparados para as denúncias que estão sendo trazidas para eles. Né? Eu, assim... Participei de empresas onde foi montado o canal de denúncias, isso há mais de 10 anos atrás, hein? Não estamos falando disso agora. Eu já tinha canal de denúncia. Como obrigação. Eu já convivi com canais de denúncias internos de ética há mais de 10 anos atrás, ok? E é claro, os gestores não foram preparados, foram avisados que tinha um canal de ética. Agora, como é que você deve receber essa denúncia contra você e estar preparado para isso? A resposta exata. De novo, preparação. O papel importante da governança. Então, também a governança. Como que funciona o canal de denúncia? Como estão os indicativos? Como está o clima organizacional? Quais são os principais conflitos? Isso tudo recai sobre a liderança. Mas aí, Silvio, a Flávia falou de um ponto, né? E exatamente isso surgiu lá. PGR, Programa de Gerenciamento de Risco. Programa, ok? Como é que as empresas profissionais de saúde e segurança, que normalmente estão relacionados à área de recursos humanos, às vezes na área de qualidade também, mas quando é integrado, mas normalmente está dentro da área de recursos humanos, conversa muito com a medicina do trabalho, ou o médico, ou a clínica que presta serviço, está ali interligado. Como é que o programa deixa de ser aquela brochura na gaveta, na última gaveta da mesa de trabalho ou no armário, se não for para o arquivo morto, e vira realmente um programa, não vira um checklist do tipo, fez o PGR? Fiz o PGR. Guarda o PGR. Manda o PGR, manda para o escritório de advocacia o PGR que está pronto lá. Uma cultura no Brasil. E aí, mas como é que a gente muda essa cultura? Porque assim, já são mais de 30 anos que a gente vê isso. Como é que a gente muda isso, cara? Acredito que o que eu tô vendo hoje no mercado
a mudança já está sendo automática, ela vem acontecendo já no decorrer desses anos. Porque o programa não era que nem o PPRA antigamente, que você elaborava, você elencava os riscos e guardava. Hoje você, com o PGR, você mensura esses riscos. Você consegue identificar o quanto ele está presente na organização. E aí, a partir desse momento, você já tem que ficar com ele em cima da mesa. Você não tem mais como colocar ele e arquivar ele. Você tem que estar acompanhando, você tem que estar acompanhando todas as ações. Quem tem que estar acompanhando? Então, aí é que entra o papel da governança. Porque nem todas as empresas têm um departamento lá, um SESMIT completo, com todos os profissionais, com um psicólogo, com um jurídico envolvido. Não tem. A maioria das empresas não tem. Então, você precisa ter pessoas prontas para trabalhar com isso. Alta direção. A alta direção tem que deixar pontos chaves, ou seja, pessoas chaves para trabalhar com esses pontos. E aí o programa lá, ele está ativo, ele está vivo, ele está mostrando onde você tem que atuar, onde você não tem. Você tem que ter os dados, que foi o que a Carol falou, você tem que trazer esses dados para você poder desenvolver as ações, implantar e correr atrás. Mas para isso você precisa ter pessoas capacitadas, preparadas para ir atuar em cada ação que for determinada nisso daí. E lembrando, é um documento personalizado, ele não tem um padrão. Mas aí não vão cair. A gente ouviu isso, e a gente ouve isso, não só no workshop, mas a gente ouve isso no dia a dia. O pessoal não vai falar que é mais trabalho? Essas pessoas, diretores, gerentes, supervisores, dê o nome que quiser, que tem que assumir essas responsabilidades no programa, como você disse, elas vão falar, mas mais trabalho para mim? Então, se você for fazer bem administrado, é mais trabalho. Não é? Desde que você faça bem administrado. Como eu falei, desde que você tem pessoas chaves, treinadas, habilitadas para poder atuar em cada ação. Ela não se torna trabalhoso. Outra, isso daí se converte lá na frente, quando a Flávia fala de custos, né? Uhum. O processo trabalhista é um custo alto, então isso daí se reverte. Na hora que você vê você praticando isso, muito mais barato do que você deixar acontecer. Ficar um dia inteiro no tribunal esperando a audiência. Exatamente. Mas o risco reputacional. Nossa, maior. Uma ação, uma notícia no site do Tribunal Superior do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, eu não quero para nenhum cliente. E você não tem como segurar, os processos são públicos. Muito rápido. É muito rápido. Então, isso também é um fator que tem que ser considerado. E eu tô falando assim, a gente não tem muito, a Flávia pode falar. Eu tô falando, um processo que chega já é suficiente para pagar o ano inteiro. Exatamente. Um único processo já é suficiente. Já paga o ano inteiro de prevenção, né? Exatamente. Mas esse é um número que não aparece em nenhum lugar, sabia? Não. Mas é porque nenhum relatório financeiro, nenhum orçamento, plano de governança, direção, ninguém traz esse número. Economia, redução de custos em processos trabalhistas. Isso me choca. Redução, previsão do orçamento de prevenção de segurança. Não tem orçamento de prevenção de segurança. Não tem. A gente tem a cultura a gente não tem a cultura da manutenção. Nós aqui no Brasil, nós trabalhamos quando dá o problema. Remediação. Remediação. Isso. Então não tem a cultura da manutenção. Vejo que a parte da prevenção, sobretudo na parte jurídica, ela tem sido muito maior nos últimos tempos, em função mesmo das questões dos processos. Esse é um trabalho que a gente acaba fazendo, né? Quais são os pedidos? Está tendo muita insalubridade, ou está tendo muito problema de assédio moral e é sempre o mesmo gestor. Então você tem que começar a ver, mas o que aconteceu naquele lugar? Muitas vezes a empresa sabe que aquele gestor lá está causando um assédio, mas... Tem os dados. Não tem os Exatamente. dados. E assim... Fundamental os dados. Dados são fundamentais. Bom, eu também tenho uma aqui, baseada até no que a gente já falou aí. A gente viu muita citação de comportamento, né? Indisciplina. Aí eu queria saber até onde vai a responsabilidade da empresa. E onde começa a responsabilidade individual do colaborador. Então, esse é um ponto que a gente começou aqui falando e acaba sempre trazendo para a responsabilidade. É um tema que eu gosto de trazer bastante também, porque fica sempre essa visão. A empresa tem todas as obrigações e os colaboradores não têm o que fazer, é simplesmente acatar. Então, também não tem que acatar as ordens também quando elas não são legais, né? Uhum. E a responsabilidade ela é compartilhada.
Até bem da própria CLT, quando ela traz o capítulo que fala sobre a questão da segurança do trabalho, ela coloca um artigo, fala quais são as obrigações da empresa, que é instruir, implantar, colocar as normas, que o Ministério do Trabalho vai trazer a regulamentação, e no artigo de baixo ela coloca, os empregados precisam cumprir com todas as normas, não é? Então, assim, o contrato de trabalho, ele é uma relação bilateral. Os dois lados têm direitos e deveres. Isso é muito importante. Eu acho que um ponto essencial aqui da NR é que dessa vez ela coloca que os colaboradores eles vão participar da elaboração. Eles não são mais coadjuvantes. Eu não sabia, eu não conhecia. Então, um ponto fundamental também são os treinamentos. Eles precisam passar pelos treinamentos. Então, toda essa documentação ela tem que ser trazida, porque depois, quando tiver alguma indisciplina, você consegue ter uma medida efetiva de dizer, olha, você passou por isso, você sabia sobre essa questão. Vou dar um exemplo clássico. Trabalho em altura, não quer usar, a pessoa se recusa a usar o cinto de segurança no trabalho em altura. É um ato inseguro gravíssimo. Então, você vai lá, se a pessoa está treinada, se isso está ela tem conhecimento, quando vem a situação, você dá uma advertência. Dependendo do trabalho do risco, em relação ao ato inseguro, você pode, inclusive, dar uma justa causa imediata. Então, basta um ato. Já fiz isso. É raro, mas eu já fiz isso. E na justiça do trabalho, pensando no processo, se está documentado, você consegue sustentar. Agora, o outro problema é se você faz sem processos e resolve aplicar uma medida na lei, aí quando você vai no processo... Né? Então, você precisa comprovar que você deu o treinamento, que ele se recusou. Enfim, então, por isso que os dois lados têm que ter o treinamento. No PGR, eles vão participar também, então isso é essencial. Né? E não é a mesma coisa de antes. Quando você fala treinamento, né, Flávia? Eu fico imaginando que o pessoal fala assim, mas eu já dei treinamento. Não é a mesma coisa de antes. Não. É uma outra abordagem. Uhum. Nós estamos falando assim, eu duvido também que trabalhadores, sindicatos, inclusive, né, que representam as classes, estejam preparadas para a mudança da norma. Exatamente. Então, o Estado está tirando para o alto aqui, tirando no escuro. Mas eu sinto o cheiro de que a principal categoria que deveria proteger ou deve proteger os interesses coletivos dos trabalhadores e participou da revisão da norma, vamos lembrar? É uma comissão tripartite. Correto. Então, eles estão preparados e estão fomentando, eu vejo muito movimentação do ponto de vista empresarial, dos profissionais das áreas e tudo. As entidades estão mais preocupadas em manter um benefício se acontecer. Tá mas isso vai acabar sendo uma inversão. Eu acho que os treinamentos tradicionais não estão adequados. Treinamento de CIPA, treinamento de risco. É muito cansativo pro colaborador ali participando daquele treinamento, sem uma interação, sem uma conscientização. Fica maçante. Hoje é muito legislação, aplicam muito legislação. Não passa conscientização do porquê aqui. Sim. Por que chegou na... Por isso que eu falei que tem que ser diferente. Não é a PowerPoint. Senta aí nas mesinhas, pega a apostila e PowerPoint ali, 8 horas depois, certificado, você está pronto, não é isso? É um processo de educação. Então, assim, eu vejo que para as empresas, a NR é uma oportunidade de você conciliar os treinamentos que precisam ser dados de verdade, de formação, desenvolvimento das pessoas, e aproveitar com o que a norma traz. Então, em relação a custo, você concilia os treinamentos do desenvolvimento com o olhar da norma. Então, com isso, você realmente consegue desenvolver as pessoas, cuidar das pessoas, e quando vier a questão jurídica, a questão legal, você está respaldado, porque isso também é um ponto importante. Quando você passa por uma fiscalização, pensando em quem só está pensando na multa, não adianta você ter o PGR que você declarou e que também você não vai poder mudar a hora que você quiser, porque colocou no social, que eu falo, você vai conseguir provar o que você falou. Você não pode falar, olha, eu quero fazer uma revisão agora porque eu mudei de ideia. Não, você vai poder mudar desde que você comprove, tem uma série de restrições. Né? Não é? Então, acho que esse é um ponto importante para a gente pensar que a questão da fiscalização, quando ela vem, ela vai querer entrevistar as pessoas. É onde vem as grandes dificuldades ou que aparecem. Silvio, aqui está falando que você recebeu um treinamento. Treinamento do quê? Então, assim, os depoimentos, eles têm ainda muita validade nas questões, tanto no processo judicial, no Ministério Público do Trabalho.
e não o Ministério do Trabalho, É né? por isso que eu falo assim, que não adianta você ter um sistema lá, você coloca todas as informações do sistema e pronto. Não. Você tem que trazer essa questão do olhar, da participação de quem está ali na atividade fim. Para ele poder ter essa interação entre o instrutor e quem está recebendo a informação. Se não tiver uma interação, deles poderem falar, ter oportunidade de conversar, vai chegar numa entrevista dessa com o fiscal, ele vai falar isso. Quando? E quando você treina a liderança e as pessoas, os dois lados, quem está responsável por cobrar, eu vou dizer, olha, Silvio, que não sou eu que quero. Isso aqui está dentro da norma. Ó, esse aqui é o treinamento que você fez, você precisa usar esse EPI, que é um dos grandes pontos, né, Silvio? O EPI, eu não quero usar porque é incômodo. Aí na hora que vai passar na máquina, ele tira a luva e corta a mão fora. Porque essa luva me incomodava. Já passei por processo judicial disso. E ele perde o dedo. A única defesa da empresa é dizer, é culpa exclusiva dele. Sim. Eu dei o treinamento, eu dei o material, e você vai ter que comprovar que alguém na hora viu ele tirando. Supervisão. Não, tem que haver supervisão. E tem que ter a supervisão. Então, e é por isso que é fundamental, de novo, a gente ter interação. Não é mostrar só por que ele tem que usar o EPI. É a importância. É importante como É funciona. uma mudança de Eu acho que qualidade, todos né? nós já vimos isso, né? Falou assim, aconteceu um acidente. Vamos num caso extremo, né? Que você colocou, né, Flávia? Tirou a luva e cortou o dedo, perdeu o dedo. Legal. A empresa, quantas vezes, falou assim, não, mas eu fiz o meu papel. Uhum. Eu tenho aqui o registro de entrega do EPI. Ele tirou. Bom, tô isento. Não. Não. Você supervisionou. Você explicou para ele que tirar a luva, que é incômodo sim a luva, Sim. é incômodo. Eu já trabalhei num setor elétrico que a roupa pesa, todo o uniforme pesa mais de 50 quilos e a pessoa tem que subir 100 metros de escada. Agora é o esforço O esforço físico, mais físico. temperatura. O cara é um atleta. função. O cara é um atleta. Exatamente. Mas assim, o cara entende que se ele não pôr aquela roupa, aquela bota, aquele capacete, aquele óculos, aquela luva quente, naquele ambiente quente, ele vai tomar um choque, ele vai desaparecer, ele vai virar um palito de fósforo. Ele entende aquilo. Então, usar a luva para não cortar o dedo numa faca de carne, né, numa serra de carne, Já tive dentro de um também, já açougue, trabalhei, já açougueiro. É Poxa, terrível. É terrível. não é bobagem, mas alguém tem que explicar isso. É isso que eu falo. Ninguém sai da escola sabendo, eu tive uma matéria na minha escola, no colegial, que foi uso de EPI. Não existe isso. E é uma mudança de mentalidade, mas o quanto a empresa está disponível para essa conscientização. Ela pode somente dar um treinamento, porque eu preciso cumprir essa regra aqui, ou quanto ela está disposta realmente a investir num treinamento e a supervisionar. E tem um lado também das pessoas que têm muita experiência na área e se recusam porque sempre trabalhou assim. Então também é um outro perfil que se encontra quando você vai dar para o colaborador. Ele fala, não, mas eu trabalho com essa máquina há mais de 15 anos. E muitas vezes os grandes acidentes da minha experiência é com quem tem muita experiência. Então ele relaxa. E acho que o Silvio pode Tem ser melhor do que eu. Né? É o ditado da praia, né? Quem não sabe nadar não morre afogado, né? E assim, não eu entra no posso mar. dizer que a experiência de processos judiciais, que é onde eu participo, com um acidente grave e morte, é o pior processo. Então todo mundo é envolvido, né? Por isso que tem que ter uma continuidade. Você não pode fazer você faz um treinamento esse ano, o próximo treinamento tem que ser uma continuidade daquele ali. Você não pode simplesmente jogar a legislação. Ele já viu a legislação, ele aprendeu, ele se formou. Você tem que dar continuidade, mostrar para ele. Mas eu acho que isso tem questões ainda emocionais que precisam ser tratadas também, né, Flávio? Tem a questão emocional, tem a preparação das pessoas em receberem isso, né? Porque assim, se o profissional que está ali num acidente grave, vamos considerar, porque nós achamos que nunca vai acontecer com a gente, mas quando vem um acidente grave, já passei isso por processos, né, atendendo os clientes, quem está para receber o acidente, ou quem viu a pessoa caindo com morte, que eu já tive poucos, mas é terrível, né? Porra. Tem um que eu lembro todo mês, todo ano quando faz aniversário, eu lembro onde eu estava, no horário que eu estava. Já fiquei... Que toca o telefone, desde então eu nunca mais deixei de atender nenhum telefone. Então, assim, mesmo a gente que não está atuando direto, mas participa de alguma forma, ele é traumatizante. Então tem o dia certo lá que eu me lembro, todo ano, naquele dia eu lembro daquela pessoa.
E 8 horas da manhã tocou o telefone e eu penso, e se eu não atender a um acidente? Não é? Enfim, então acho que são questões delicadas, mas quem está ali para receber o acidente, sobretudo nessas questões mais delicadas, tem que estar preparado para agir, inclusive para salvar a vida, para tomar as primeiras providências. E eu já passei por situações que quem era a pessoa responsável por receber e dar a quantidade não estava preparada. Então, mas é o que a gente fala, hoje é tudo muito mecanizado, né? Então, eu elaborei um procedimento, é só seguir o procedimento. Mas aquela pessoa, ela tá qualificada, ela consegue, ela tem condições psicológicas de seguir aquele procedimento, que é receber a notícia e dar seguimento nas ações. Será que ela tá pronta? Então... O que você anotou de questões psicológicas lá no workshop, Flávia? A parte que vai trazendo essa questão emocional, né? Carol, em relação à questão do adoecimento, acho que um ponto que o PGR traz o Ministério do Trabalho, a própria Justiça vem dizendo, nós não vamos monitorar sintomas, né? O risco psicossocial, ele tem que dar muita dificuldade eu vou identificar que tem ansiedade, a classificação das doenças, né? Então, a minha dúvida é a seguinte, quando um caso de adoecimento mental é individual, e quando a gente pode identificar como ele é uma falha organizacional? Como que a gente pode considerar isso nas obrigações? E que NR1 pode nos ajudar? Você já falou um pouquinho sobre essa questão, né, quando é o individual, quando é o organizacional. E isso também aparece nas consultas e nos processos. Como é que vai identificar? Isso é um trauma que aconteceu na empresa ou é um trauma na vida e que acabou repercutindo na empresa? Então, Flávia, aí que entra a psicologia, né? Porque... muitas empresas acreditam que o colaborador, ele tem os problemas dele e não é um problema da empresa. Porém, vamos pensar que todo mundo tem problema, certo? Então, é essa atenção aonde que essa empresa acaba piorando essa situação. Então, pensar no seguinte, que a NR1, ela vem falando com que o empregador, ele é responsável por identificar, por avaliar e com fazer esse controle dos riscos, né? E dentro desse contexto é importante a gente saber a história de vida dessa pessoa. Então, essa pessoa, ela tem alguma questão, ela tem questões de adoecimentos frequentes. Ela tem alguma questão familiar que faz com que essa pessoa tenha muitas faltas, algumas questões pessoais que interferem nesse dia a dia da empresa. Pensando dentro de um contexto laboral, essa pessoa, ela está sobrecarregada? Se ela trabalha com metas, essas metas são possíveis, são inatingíveis? Porque eu já ouvi de uma empresa falando que, é meta, como é que você não vai lidar com meta? Mas a gente precisa entender também o que é uma meta possível e o que é uma meta inatingível. Tem empresas hoje que passam dentro de um dia de trabalho, faz 3 reuniões e fala para essa pessoa que ela tem que atingir determinada meta. Mas e aí? Como que essa pessoa consegue trabalhar se ela está em reunião todo dia, ela tem tantas reuniões por dia, né? Quando a gente também observa, essa empresa, ela tem muitos atestados, né? Então, isso é uma questão individual ou é coletivo? Tá? Todas as pessoas de determinado setor têm as mesmas reclamações? Né? Tá todo mundo falando a mesma coisa, questionando a mesma coisa, com as mesmas reclamações, com as mesmas pessoas, com as mesmas pessoas, exatamente. Dentro da psicologia, Carol, e aí eu vou sair um pouco, né? Porque eu, no ponto de vista da mecânica, né? Da área da área mais numérica, a gente fala de tendência, estatística e tendência. Os números dizem, os números falam, os processos, eles são repetitivos e com certeza a gente começa a ter repetição, a gente começa a ver tendência, né? Desgaste, né? Por exemplo, uma ferramenta, ela desgasta e você começa a ver a tendência do produto. Você não vê a ferramenta desgastando, você não mede a ferramenta, ela está lá trabalhando. O que você mede é o produto, para verificar que o produto começa a sair fora, né? Começa a perder especificação, porque ferramenta, então é a ferramenta que está com problema, não é o produto. É o que está saindo. E na psicologia, como é que isso é entendido? Então, pensando dentro tem correlação ou eu estou falando bobagem? Não, tem relação, só que o quanto
o empregador está disposto a olhar para isso? Porque isso vai depender de uma análise mais minuciosa. Então, vamos supor, tem 5 setores. É identificado dentro daquele mapeamento que, olha, esse setor aqui está com um risco de ansiedade generalizada. Então, a gente precisa olhar para esse setor, fazer um mapeamento mais específico, individual, para entender como que está essa área e esse porquê de cada um. Mas o quanto o empregador está disposto a isso. Porque dentro da psicologia, a gente vai mostrar o problema. E o quanto essa pessoa está disponível a resolver essa questão. Porque muitas vezes para a empresa, a questão não é da empresa, a questão é do colaborador que vem com os seus problemas dentro da empresa. E isso interfere. Quando a gente está falando sobre prevenção, né? O quanto ela está disposta a trabalhar com prevenção. Porque tem empresas que têm o canal de denúncia, por exemplo, ocorre a denúncia. E morre a denúncia. Tem empresas que você vai, você passa com o médico, e você tem um risco de um burnout e o médico fala para você ir procurar um médico fora daquela empresa. Então, o quanto a empresa está disposta a isso? Porque nós somos as pessoas que nós vamos mostrar o problema. E o quanto ela está disposta... Vai identificar o problema, né? A gente tem como mostrar isso aí. Tem sistema para fazer isso, né? E aí eu faço um um comparativo, né? Porque o que você está dizendo eu vou para o lado ergonômico, né? A pessoa tem um problema, sei lá, uma escoliose. É um problema pessoal dela. Sim. Mas se isso não é detectado na contratação e ele vai fazer um trabalho fisicamente, de esforço físico, né? Que vai expor ele ao esforço físico. Fadiga maior. Vai ter uma fadiga maior. Com essa escoliose, ele vai adquirir uma doença ocupacional. Vai desenvolver. Não vai ter jeito. Sim. Vai. Né? Agora, e do ponto de vista emocional? Ninguém está preparado para isso, então. Invisível. Porque eu arrisco aqui, eu vou fazer uma aposta aqui. Qual é a empresa que hoje faz uma avaliação psicológica na contratação? Por isso que eu tô falando. É uma coisa que tem que ser identificada. Exame admissional com o psicólogo. Olha o sonho, hein? Mas a partir da NR1, já tem sistema fazendo isso. Tem. Então, você tem que buscar. Agora, o problema é como é que vai ser tratado. Foi o que a Carol falou. A partir do momento que você tem, como vai ser tratado isso. É. E o que você falou, Carol, vai num outro... Me deu aqui uma insight. Vou falar de insight aqui. Não, mas uma reflexão do ponto de vista que a gente já falou, né? Tudo recai sobre o líder, o papel do líder está preparado para fazer essa gestão emocional. Porque é o papel do líder, ele faz a conexão, né? O trabalhador, o colaborador e empresa. Quando a gente contrata, a gente coloca lá os perfis, né? A pessoa deve ser dinâmica, a pessoa deve ser... influente. Né? Visão de resultados... comportamento de dono, formação, idioma e controle emocional. E aí você tinha um departamento, a reflexão foi essa, eu tinha um departamento que funcionava super bem, com um líder, que saiu da empresa por qualquer motivo, porque não atingiu resultado, ou porque arrumou outro emprego, ou foi transferido, ou foi promovido e tal, e contrata um outro. E o departamento inteiro desaba. E ninguém identifica isso. Que a causa, a minha mania de causa, veio da contratação. Contratou a pessoa errada, emocionalmente falando. Sim. E como detectar identificar isso? isso? Porque uma das soft skills de tendência é a inteligência emocional. Isso para suportar pressão. Mas não para liderar pessoas. Não, para lidar com as pessoas, né? O problema, né, Géser, é que vou te falar assim, acho que o mundo, as empresas estão carentes desse olhar e dessa escuta, né? Então, defendendo a psicologia aqui, o quanto que tem de olhar para esse colaborador? Não tem. O quanto que tem de escuta, de saber... Porque às vezes a pessoa está passando por uma fase, né? Ou que nem no caso que você falou, ali foi geral, se observou isso. Mas não se tem um olhar para cada colaborador, não se tem uma escuta. Quando se passa no médico para fazer um exame admissional,
Que médico que é esse? Não sei, ninguém sabe, tá tudo muito solto. Olha, eu já vi uns muito bons, né? Entende? Então tá tudo muito solto. Enquanto não tiver o olhar para esse colaborador, vai continuar do jeito que tá. Porque isso, na verdade, as pessoas veem como é mais rápido, mas não é. Porque depois se dá um problema lá na frente, né? Aí a Flávia já saberia dizer. Mas enquanto não tiver esse olhar específico para esse lugar, as coisas vão simplesmente passar. Essa é uma boa reflexão pra gente levar pra próxima edição. Porra, essa daí tem que vir... Né? Vai vir melhor. Então... Acho que o mundo hoje está carente desse olhar e dessa escuta, né? Então, o quão disposto essa empresa está disponível para olhar para esse lugar, né? O que está acontecendo aqui com essa equipe? O que aconteceu? Qual que é a questão? Não tem, né? Então, tá muito solto. Então, eu penso dessa forma, né? E, Géser, eu anotei uma pergunta aqui. Alguns participantes, eles pediram mais clareza sobre como os conselhos devem monitorar indicadores de bem-estar e segurança, né? Então, qual que é o papel da governança que ela precisa assumir para garantir consistência e responsabilidade? Eu acho que o primeiro papel de uma diretoria, presidente da empresa, o dono da empresa, os executivos ou executivas, das áreas responsáveis, por exemplo, recursos humanos, ou saúde e segurança ocupacional, ou área integrada de qualidade, saúde e segurança ocupacional, meio ambiente, tal. Mas vamos lá, o dono da empresa, né? O diretor ou a diretora geral, né? Deveria, primeiramente, não cair na armadilha do modismo. Sabe? Estamos medindo a felicidade no trabalho. Isso é bobagem. A felicidade você vai me corrigir agora. A felicidade é relativa. Exato. A felicidade é relativa. Então, se eu entro numa organização que tem lá um indicador de felicidade, ela mente para ela mesma. Não é isso. Você falou aqui. Eu vou verificar como está o comportamento, os afastamentos, como estão as doenças, as licenças, os atestados de uma área específica. Como é que está o desempenho daquela área em relação aos seus objetivos? Como é que estão os relatos no setor de ética, no canal de reclamação? Você tem que ser factual. O Silvio te perguntou, dados. Quais são os dados? Porque se eu quero saber se um produto, essa caneca aqui vai ser fornecida de forma adequada, eu preciso saber coisas mensuráveis, a gente chama. Né? Mensuráveis. Né? Assim, quantas canecas quebradas eu tenho? Quantas canecas com defeito eu tenho? Quantas canecas reclamadas? Porque eu gosto desse rosa aqui. Isso aqui é fúcsia ou rosa? É rosa, esse aqui, a minha. O do Silvio ali é fúcsia. Tem gente que gosta daquela ali mais do que essa daqui. Vai achar que essa é feia e aquela é bonita. Mas o que eu mensuro efetivamente? Então, a primeira preocupação que eu vejo que um líder dentro de uma alta direção que fala assim, eu vou mudar a gestão psicossocial dentro da minha organização. Precisa definir os indicadores que vão efetivamente medir o desempenho da organização. E quando nós estamos falando do desempenho da organização, no sentido de cuidado emocional. Como eu estou tratando? Quantas ações do PGR estão implantadas ou estão em atraso? Qual era o investimento que foi previsto? Quantos processos trabalhistas nós temos? Quantos afastamentos nós temos? Quantos atestados nós temos? Chama o plano de saúde. Chama o médico do trabalho. Eu quero uma reunião do médico do trabalho, do plano de saúde, para verificar a acidentalidade do plano de saúde. Ninguém olha isso. É olhar a raiz do problema. O custo do plano de saúde aumenta. E a única coisa que se decide numa reunião de diretoria é o seguinte, vamos trocar de plano. Exatamente. Mas por que aumentou? A sinistralidade, mas você não vê a causalidade, né? Aí troca o plano. Exatamente. Aí todo mundo fica mais insatisfeito.
emocionalmente inseguro da organização porque trocou o plano, porque estava acostumado com aquele médico, com aquele hospital, por ordem de casa. Agora o hospital fica 5 bairros distantes da sua localidade e a pessoa vai faltar mais, vai ficar mais tempo fora porque o médico ficou mais afastado. E esses números não são medidos. Então, assim, a primeira coisa que uma liderança precisa saber é que número que eu meço. Você falou dos indicadores factíveis, exatamente isso. Eu tive a oportunidade de fazer um desenvolvimento de uma organização. Quando eu entrei nas questões de indicadores pessoais das pessoas, a pessoa virou e falou assim, eu vou olhar meus indicadores. Quantos indicadores você tem? 20? Eu falei, 20? Como 20? 20 indicadores. Eu falei, você mede esses 20 indicadores? Não. Pode. Então, voltamos lá. Trata esses indicadores. Quem vai te cobrar? Não, eu vou fazer reunião com o meu chefe. Falei, ele vai te cobrar esses números. Ele vai cobrar o teu desempenho dos 20 indicadores. Sério? Eu falei, sério? Eu falei, por que você colocou 20? Não, porque veio uma lista de 20. Eu falei, mas era propostas. Eu falei, eram 20 propostas. Não eram os 20. Você escolhia dali quais eram mais adequados a você. E aí você ia fazer o que era factível para você. Aí eu dei um exemplo na área comercial. Falei assim, gente, vamos lá. Todo mundo aqui tem o mesmo indicador? O chefe estava na sala. Tem, todo mundo tem o dele. É? Falei, então eu vou dar um exemplo. Aquela pessoa ali tem uma região. Qual é a sua região? A região central do Brasil. Legal. Qual que é a tua market share, né? Qual que é a tua participação no mercado? Lá a gente é 100%. Falei, ótimo. Falei, e você? Eu tô do Sul. Qual que é o teu market share, né? Tua participação no mercado lá? 30%. Eu me dei pro gerente e falei, qual que é o objetivo desse ano? Aumentar 10%. Falei, ótimo. Para ele é fácil. Ele vai para 33%. Eu falei, para ele que tem 100%, ele vai para quanto? Aí travou a sala. Falei, dá para fazer 110% do mercado? Falei, vocês têm capacidade de influenciar e vender mais do que o mercado é capaz de assumir? Não. Falei, o indicador dele é diferente dele. Falei, e aí, no final do ano? Você vai falar que ele não cresceu, mas ele é sensacional? Aí deu uma travada. Eu falei, cai no que você falou de que indicadores precisam ser até customizados dentro do mesmo departamento. Mas pergunta qual líder está pronto para fazer essa análise. E verificar não só a questão de que não vai atingir o indicador, mas vai causar frustração no colaborador que não, e que vai ser medido e falar assim, puxa, eu fui pior que o outro. Mas ninguém considerou que aqui eu tenho 5 concorrentes e o meu colega na região dele, ele está sozinho. Ninguém considerou que aqui eu tenho que brigar com 5 e lá ele não briga com ninguém. Ele todo dia, todo ano ele ganha prêmio, ele ganha troféuzinho, coisas psicológicas, né? Com certeza. Que afetam. E afetam. E aí cai a performance, cai o desempenho, começa as frustrações e vai aquela, né, a fofoca, né? É o ambiente tóxico. Começa do nada. Do nada. E sem contar de todos os sintomas que isso causa, né? Muitas pessoas, para se manter acordadas, vai trabalhar, vivem à base de energéticos, à base de cafeína. Droga. Para dormir também. Então, a quantidade de medicamentos, né? Que às vezes a pessoa ela não consegue dormir devido a esse estresse emocional. Chegando a drogas. Então, as drogas, os medicamentos, tudo que... Tendência. Fora também no corpo, a dependência, então, fora no corpo também, porque começa a dar as doenças psicossomáticas, né? Uhum. Então, muitas vezes vai ter uma pessoa com queda de cabelo e ela não vai relacionar que é referente a esse estresse. Vai falar, eu tô estressada. Mas ela não vai relacionar tudo que ela está passando nesse ambiente de trabalho. São muitos fatores que... Uma coisa que eu achei legal do próprio foi exatamente isso, né? Quando a gente abriu para os grupos, a gente foi discutir a personalizado, né? Cada um traz o seu tema. E a gente consegue identificar isso da forma que você falou, né? Tem um padrão, né? Mas o padrão não se aplica a todos, né? Uhum. Então a gente tem que estudar casa a casa. E quando a gente abriu, a gente viu isso daí lá no shopping. Porque, assim, eu vou tentar ser mais gentil, né? Nós tratamos como recurso humano
Recurso é bateria, é pilha, é papel, aço, energia elétrica, água. Isso é recurso. Né? As pessoas não têm como serem tratadas como só um recurso. Elas não podem só ser tratadas como um recurso. Eu acho que aí a visão muda. Sabe aquele exemplo que eu dei? Você cuida de vidas? Você cuida de famílias? Você não cuida do teu colaborador só? Falar colaborador é legal, ao invés de falar trabalhador e tudo. Mas e falar de vidas? Pessoas. Por isso que os treinamentos, eu acho que a NR1 vem trazer isso como uma oportunidade, é você treinar as pessoas para também fora da organização. Né? Porque quando você educa, é uma educação, é um programa de educação. E então, o que as pessoas fazem fora, né? Como esses treinamentos, essas conscientizações sobre a saúde mental, a importância do autocuidado, esses temas, eles estão dentro, inclusive, da própria NR, dentro da saúde mental. Então, como que eu lido? Então, a empresa tem essa oportunidade de cuidar das pessoas, trazendo essa responsabilização que eu trago como compartilhada, para que o recurso que ela adquire ali dentro da empresa não é só trabalho, ela adquire repertório para poder agir quando ela sai da empresa, porque antigamente o que acontecia fora da empresa, você fechava a porta, né? Eu costumo dizer, você fechava a porta, você nem se metia na vida da pessoa. Aquele ditado em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, é antigo. Sim. Hoje, ao contrário, essa questão da violência, essas questões dos conflitos familiares, eles estão dentro da empresa. Sim. Então, como que a empresa ajuda a receber essas pessoas e como ela também cuida para poder dar esse amparo para quando sair da empresa, ela continue tendo esse mesmo suporte. Você continua tendo uma responsabilidade por atos fora da empresa, que antigamente também não tinha, né? Então, acho que é uma oportunidade de você educar e de quem trabalha também entender o ambiente tóxico, né? Como é que ele cresce? As pessoas têm responsabilidade na fofoca. Quem começou a fofoca? Quem alimenta a fofoca? E também tem um comportamento... Quem não acaba com a fofoca. Quem não acaba com a fofoca e muitas vezes se derruba líderes em função da equipe também que está ali contaminada. Sim. Né? Então, acho que essa... Olha no futebol, né? Quem mais é demitido é o técnico. O técnico é um exemplo clássico do assédio moral quando ele vem de baixo para cima, né? Então, quando começou a estudar no moral, esse foi o exemplo que eu recebi, que não tinha, né, também. Estou falando há 20 anos atrás. Exatamente. Então, assim, eles se unem aquele mecanismo e derrubam o chefe. Derruba? Então, assim, também existe. E aí nós estamos falando da responsabilidade do trabalhador, nem da empresa, né? Como que a empresa monitora isso e chama os trabalhadores à sua responsabilidade? Porque o líder também é um ser humano. São pessoas, nós estamos falando de pessoas. O líder também é um ser humano, ele tem responsabilidade, mas ele também tem as necessidades dentro do contexto da organização. Acho que a gente tem material, muita coisa... Tem muito para a segunda e talvez venha muito mais coisa. Vai ser bem melhor para a segunda edição, hein? Legal.